saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, boa tarde, programa Mais Saúde. Começando hoje de um jeito muito especial. Hoje estamos integralmente, a partir de hoje, na Rede Canção Nova. Então, a partir de hoje em diante, todo o programa Mais Saúde vai ser das 12 às 13 horas, então você não vai precisar mais ficar desesperado atrás do resto do programa no YouTube, ou então precisando acompanhar pela internet para poder conseguir ouvir o programa inteiro. Eu fiz questão de esperar os meus convidados para esse momento novo do Mais Saúde, para que vocês pudessem então ter todas essas matérias maravilhosas à disposição integralmente. Então, hoje, para a estreia do programa, eu convidei uma pessoa muito especial. Mas antes, onde é que está? Preciso pedir para a Ana Paula a minha lista da rede para poder dar o meu boa tarde para todos, né? E hoje é uma pauta interessante que muitas pessoas me perguntam sobre os benefícios da geleia real, benefícios do própolis. E aí eu resolvi chamar quem entende. Quem entende, quem usa, quem muitas vezes indica para que nós tenhamos assim as informações bem sólidas, bem gabaritadas e com pessoa que tem experiência no assunto. Por isso que eu chamei hoje o José Stefano Bassiti, que já esteve no Mais Saúde outras vezes com pautas maravilhosas. É só você ouvir os programas anteriores, caso você não tenha, através do YouTube, né? E no YouTube é só colocar o nome José Bassiti, Mais Saúde, e você vai ter as outras pautas que foram fantásticas. E ele, que é agricultor orgânico, diretor da Blessing Orgânicos e terapeuta, veio trazendo um arsenal de coisas que você, através da sua câmera, você vai poder, se você tiver pelo seu computador, você, através da web câmera, você vai estar vendo os produtos. Mas vamos dar um belo de um boa tarde aqui para a nossa rede, sem esquecer que você pode estar participando. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Um boa tarde muito querido para Cachoeira Paulista, Bauru, São José dos Campos, Paulínia, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, Gravatá, Vitória da Conquista, Natal, Itabuna, Jacaria, Curitiba, Nova Esperança, Cuiabá, Brasília e Campo Grande. Por esse Brasil afora e além Brasil, através da internet, que temos tantos ouvintes, né, que nos seguem de todos esses lugares maravilhosos por esse mundo afora, onde tem um brasileiro saudoso da sua terra e da sua língua natal. Mas hoje, como eu disse, o nosso entrevistado, o José Stefano Bassiti, e hoje nós vamos falar das abelhas. Essas nossas abelhas tão assim, que às vezes a gente vê uma abelha sair correndo, mas, gente, a importância delas na natureza, na polinização e nos produtos que elas nos fornecem. Bom, antes de mais nada, obrigada, José Bassiti, aqui ao vivo nos estúdios da Rádio América, né? Mas para todo o Brasil pela Rede Canção Nova. Eu que agradeço, doutora Gisele, um beijo no coração de todos, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Novamente, né? Começando o ano, né? E aí, me conta uma coisa, vamos falar das abelhas. Sim. O que elas são, o que elas representam para nós, seres humanos? Esse bichinho tão pequenininho, mas que Deus nos deu com tanta sabedoria, né? Elas sempre foram veneradas por todas as civilizações. E se nós repararmos também, quantos padres, né, são mestres e desde sempre, né, desde a época de Jesus para cá, tem trabalhado com as abelhas, porque o círio pascal, por exemplo, ele tem que ser de cera de abelha pura, não pode ter petróleo. Exato, exatamente. E elas também nos fornecem substâncias que são incríveis, eu diria que únicas. Tanto que um filósofo, né, conhecido como Rudolf Steiner, que era austríaco, dizia que as abelhas são centelhas de luz divina a serviço da vida. Que coisa linda! Centelhas de luz divina a serviço da vida. E são. Ah, mas a abelha picou alguém. Ela só faz isso se a colmeia dela estiver ameaçada.
Porque as abelhas são tão fantásticas, doutora Gisela, que olha que interessante, elas conseguiram reunir ao mesmo tempo todos os nossos sistemas políticos idealizados por nós. Por quê? Ela é uma ditadura? É. A rainha é soberana. Ela manda e todo mundo obedece. É uma democracia também, porque se a rainha não estiver cumprindo as funções dela, ela é deposta, ela é morta, e já imediatamente as abelhas elegem outra rainha. É um comunismo, ninguém é dono de nada, todos ali trabalham para um bem comum. Também é um socialismo, porque ali ninguém passa fome. A cada um é dado de acordo com as suas necessidades. E é um anarquismo porque não há necessidade de fiscal. Todo mundo sabe o que tem que ser feito e faz com maestria, né? Não é incrível? É o máximo, adorei essa explicação. É? E o que elas produzem? Então, as abelhas, elas em primeiro lugar são importantes pela polinização. Existem estudos enfim, mas todos os estudos dizem que se a abelha sumir do planeta, a vida ficaria ameaçada. Mesmo porque nós reduziríamos a quantidade de alimentos numa quantidade muito pequena. Então elas são importantíssimas para a polinização, importantíssimas. Quem não sabe o que é polinização, vamos dar uma traduzida? Então a abelha visita a flor, ela pega o gameta masculino, né, que seria o pólen, ela pega esse pólen para levar para a casa dela para servir para as abelhas de alimento proteico. Nós também pegamos esse pólen depois que elas coletam para que nós tenhamos mais vigor físico. Ele serve como um alimento proteico. Depois eu vou falar do pólen, mas então só para as pessoas entenderem, a abelha vai na flor para buscar o pólen. E conforme ela vai mexendo no pólen, ela vai acabando fertilizando. Ela vai fertilizando, jogando esse pólen no gameta feminino da flor, fazendo com que ela possa dar frutos. Então é muito importante que ela tenha, que ela seja preservada essa função. E qual é o maior inimigo da abelha para que ela não faça isso? Nós, humanos, especialmente os agrotóxicos. Inclusive nos últimos anos, os agricultores têm se queixado que as abelhas estão menos produtivas e eles têm perdido enxames inteiros. Os enxames somem. Nossa. E eles não sabem por quê. Né? Então essa é um alerta muito importante, né? Além disso, ela produz a cera, que é um material super interessante para a nossa saúde também, mas especialmente para nós usarmos na confecção de velas e, no caso, usamos no Círio Pascal. Elas produzem o mel, que é uma coleta que elas fazem. Quando elas saem para o campo, elas fazem coleta de alguns materiais. Né? O pólen seria um deles, e o néctar das flores também. E a partir do néctar é que ela vai produzir o mel. Então não é simplesmente o néctar da flor condensado na maneira que nós imaginamos. Por quê? Porque as abelhas pegam, outras enzimas são processadas pelas glândulas das abelhas e estão incorporados no mel. Para a nossa saúde, o ideal seria comer o favo de mel, mascar o favo, porque você vai ingerir enzimas que no mel centrifugado não estão aqui. Olha que interessante, até eu tive uma vez viajando pela Turquia, e o que mais me impressionou é que eles tinham favos de mel grandes, colocados em assadeiras e na geladeira à vista do consumidor. E aí você pedia que eles cortassem o tamanho de favo que você quer. Que fantástico. Eu não andei muito naquela época, isso já faz mais de 10 anos, não achei um pote de mel, só em favo. Que bárbaro. E eles te vendiam o favo de mel, eles pesavam o favo de mel e te vendiam por quilo. E aí você escolhia o tamanho de favo que você queria, porque não só você vai ingerir substâncias que não estão no mel centrifugado, como também ele vai massagear toda a sua gengiva. Né? O mel é a cera é entre aspas, vou usar um termo nosso, é um chiclete natural que você vai mascando e que você vai ingerindo substâncias importantes para a manutenção da boa saúde, especialmente é um bactericida fantástico, a cera e o mel, né? Um higienizador bucal espetacular e também massageia mantendo a saúde das gengivas. Então a cera e o mel teriam uma função muito importante. O pólen
é interessante que ele é um alimento proteico. Dos 22 aminoácidos essenciais, ele tem os 22. Nossa, que fantástico. Tanto que todos os atletas de ponta hoje são, entre aspas, aconselhados a consumir o pólen. E o pólen a gente encontra aonde? Então, o Brasil hoje é um grande produtor de pólen. Ele pode ser desidratado de duas maneiras, né? Ou através do aquecimento em pequenos fornos. Que né? Não pode ter uma certa temperatura. A 40 graus, em torno de 40 graus. Porque senão não prejudica. Prejudica. É. Mas mesmo a 40 graus prejudica, você perde algumas vitaminas. Exato. Ou liofilizado, que seria o ideal. Ele fica sensacional, inclusive a vitamina C fica toda preservada. Então, hoje a pessoa que quer fazer uso desse pólen, ela compraria como? De apicultores, né? Isso tem no mercado comum, né? E se você puder comprar de agricultores que têm o selo de orgânico, melhor ainda. Perfeito. E aí tem que comprar esse pólen, a melhor condição é a liofilizada. A liofilizada seria ideal, é a mais cara também. Não, mas gente, é a tal história, vamos gastar dinheiro com a saúde da gente em coisa boa, né? Que isso é como você fala, né? Vamos cuidar da saúde para depois não gastar mais tempo cuidando da doença, né? E doutor, interessante, acho que no Brasil hoje é uma única empresa que produz ele liofilizado. Todas as demais produzem o pólen secos em secadoras de pólen, tem até secadoras comerciais de pólen. Tá, e o ideal, como é o consumo desse pólen? Então, se você nunca consumiu, precisa saber se você não é alérgico a algum componente do pólen, né, que é um alimento natural tirado das flores. Então, o ideal seria consumir uma pequena quantidade de uma colherinha de café. Se você não tiver reação alérgica nenhuma, eu não conheço ninguém que tenha tido, né, mas é bom sempre avisar. É bom prevenir. Isso vale para qualquer coisa, inclusive para chás também. Ah, nunca tomei o chá de capim-cidreira, que é inocente. Né? Exato. Ah, então tome uma pequena quantidade. Se você não tiver reação nenhuma, imagino que não vá ter, então aí passe a consumir. O pólen é a mesma coisa. Tá. Então o ideal seria consumir uma quantidade pequena. Depois, se você não tem, e você é uma pessoa normal, você pode consumir 2 colheres de chá, né, de colheres de chá, do pólen cheio, todos os dias, 2 vezes ao dia. Os atletas consomem em colher de sopa. Nossa. E aí existem até algumas pessoas dizendo, puxa, eu acho isso muito cruel. Por quê? Porque a abelha vai, vamos supor, ela voou lá 1 quilômetro para chegar na flor. Aí ela ficou lá um bom tempo coletando... O néctar. Não, o pólen. Ah, o pólen? Ela vai coletando, vai juntando com a saliva dela e guarda essas bolinhas nas patas traseiras. Ai, quer dizer que essa bolinha que é o pólen é exatamente o que ela Trabalhão, traz. viu? Nossa, coitadinha, verdade, verdade. Agora você fala, mas José, espera um pouquinho, se eu analisar em termos apenas nutricionais, quantidade de proteínas, minerais, vitaminas que eu consumo numa colher de café de pólen, é muito pouco para o que eu necessito. Mas, doutor, eu penso no seguinte, as outras substâncias que nós não conhecemos e que estão ali, fazem diferença. Com certeza, com certeza. Além do que, a gente está consumindo os aminoácidos em totalidade. E a gente precisaria comer quanto de outras coisas para tentar, né? Para tentar chegar a esse nível de proteína padrão, aminoácidos. Mas fantástico. E de assimilação, porque esse é um alimento prontamente assimilado. Exato. Os atletas de ponta hoje de Olimpíadas, todos consomem o pólen. Olha. E eles acham, inclusive, que o pólen, com outros alimentos naturais também, né, e produzidos pela natureza, produzidos por Deus, fazem com que a sua musculatura trabalhe de uma forma mais eficiente. As lesões praticamente são evitadas. Isso é importante, a pessoa saber. Exato, porque inclusive aonde que quando a gente cuida de atleta, o mais importante é evitar lesão. Porque quanto menos lesão ele tem, mais ele pode treinar. Eu não sei se contei uma vez para a senhora que tinha uns cavalos do jockey que eles estavam tratando com milho, né? Imagina hoje ainda se for tratado com milho transgênico. Né? E o farelo de soja. Em termos nutricionais, se a senhora fizesse o balanço pelas tabelas nutricionais, estava perfeita a nutrição desses cavalos. Uhum. Outro grupo foi tratado com aveia e com alfafa. Os dois cresceram iguais, pelagem igual, peso igual, só que quando entraram em atividade,
os com aveia e alfafa não machucavam. Olha. E os do milho com farelo de soja machucavam. Lembrando que a aveia tem silício, importantíssimo para nossas articulações. Quer dizer, a natureza é perfeita, né? Maravilha. Então, esse pólen, e aí é para uso contínuo? Sim. É? E também, assim, com sinceridade, eu uso durante um período longo, às vezes 2, 3 meses, depois para um pouco. É sempre bom. Essa parada é interessante, né? O organismo às vezes acostuma e acha que está tudo fácil. É verdade. Exato. Tem que dar trabalho para o corpo. Quando você para e volta, você sente um resultado espetacular. Sensacional. Então, estamos começando a falar do pólen, né? Quer dizer, a importância do pólen. Então, isso daqui também deve ser muito interessante. Existe um outro fato curioso também. As abelhas, nos favos de cria, elas colocam este pólen, porém mais úmido e fermentado. E fica no fundo do buraquinho do favo, dos alvéolos. Doutora, se a senhora pega um pedaço desse favo, que tem mel e pólen colocado pelas abelhas, e mastiga, o resultado no organismo é incrível. Muito diferente do pólen assim. Entendi. Quer dizer, nada como estar como a natureza nos apresenta. Agora, onde que a gente vai comprar favo, né? Então, antigamente eu tinha muito acesso a vários apicultores. No nosso sítio de produção de agricultura orgânica, hoje não tem abelhas por uma questão de segurança. Sim. Eu tenho matas espetaculares, mas estão num lugar de muito difícil acesso, muito íngreme. Tá. Então eu não conseguiria chegar de carro lá. Como é que eu vou operar uma caixa de abelha pesada para chuchu? Os favos pesam muito. Então como é que eu vou operar isso de uma forma não tão pesada? Não daria. E os lugares onde eu teria acesso estão próximos à residência ou à estrada. Certo. Então, por uma questão de segurança, a gente não tem. Mas eu fiz muito curso de apicultura para aprender a manejar as abelhas mais agressivas, as menos agressivas, e tem uma diferença. A abelha africanizada é mais agressiva, porém muito mais produtiva. Olha. Já de sangue europeu, pura italiana, pura alemã, ela é muito menos agressiva, mas para o nosso clima especialmente é menos produtiva. Olha que interessante. Então eu tinha acesso aos apicultores e eu pedia, você vai mexer com a sua avó quando? Tal dia. Então, pelo amor de Deus, abre o quadro de cria, né? Tira as caixas de cima onde elas vão guardar o mel, olha lá nas crias, vê se consegue um favo desse para mim. Eu conseguia. Olha, eu agora estou morrendo de vontade. Então, vocês, nesse Brasil afora... Apicultores. E vejam, vocês que têm acesso, olha essa dica. E é aquilo que eu falo, eu já não consigo banana verde em São Paulo, né? Eu digo assim, olha... Quando vocês vierem, querem me dar presente, me tragam caixa. Bom, eu tenho pacientes queridos que quando vêm passar em consulta, tem sítio, eles me trazem os cachos de banana verde. Então agora vai ficar mais uma dica, se você quiser presentear essa que vos fala, um favinho de mel. Das crias que tenha o pólen. Tem que ser das crias, né? Lá em cima elas nunca põem. Não, né? Tem elas que ser guardam das crias. esse alimento para as crias. Ah, tá. Então, olha que fato interessante, né? Você, por exemplo, vê a abelha rainha. O que difere a abelha rainha das demais, né? Por que ela ficou daquele tamanho? Ela é o dobro do tamanho. Ela tem uma postura de ovos, chega por 3.000 ovos por dia. Ela é a que faz a multiplicação de toda a colônia, não é? Que difere? E outra, ela vive 5 anos, enquanto uma abelha operária vive 60 dias. Qual a diferença? Geleia real. Alimentação, né? Olha aí, gente. Quer dizer que, na verdade, a abelha rainha é uma abelha comum que foi alimentada diferente? Só que eles fazem um favo diferente para ela nascer e ela é alimentada com uma quantidade, quando ela ainda é ovo, ela é alimentada com uma quantidade gigante de geleia real, e quando ela já cresce maior que as demais e só come geleia real a vida inteira. E o que é essa geleia real? Geleia real é um produto produzido pelas glândulas, especialmente glândulas da cabeça das abelhas. Parece realmente uma geleia, um líquido branco, né? E ele tem uma ação no nosso organismo impressionante. Os atletas de ponta também consomem a geleia real. Olha, por que quê? interessante. Porque ela acaba fazendo com que você tenha um reforço do sistema imunológico. A parte neurológica trabalha de forma diferente, tanto que no Peru, você vai falar, por que o Peru, José? Só porque você é corintiano e gosta do Paulo Guerreiro?
Também. Ninguém é perfeito, gente. Ninguém é perfeito aqui para uma São Paulina. Uma família São Paulina, né? Desculpa. Imagina. Fala, querida. O mais importante é que o nosso time é de Jesus, é esse que ganha. Com certeza. Mas o Peru, nessa área de alimentação natural, é um país inacreditável. É mesmo. Se a senhora não teve oportunidade ainda de ir... O Rock estava falando isso ontem, para a gente ir para uns lugares diferentes. Mas vá ao Peru não para ficar pouco tempo. Porque a vontade que eu tenho, seria de morar o resto da minha vida no Peru, visitando todas as comunidades, que são inúmeras, e eu não vou conseguir visitar todas, nem que eu viva mais 50 anos, chegue aos 100. E eles têm uma cultura do natural incrível. Então, por exemplo, das 4 mil batatas que existem no mundo, variedades, inclusive a inglesa que não tem nada de inglês. É verdade. Todas são andinas, peruanas. Dos 70 tipos de milho, que nós não temos no Brasil 70 tipos, acho que nenhum país do mundo, a não ser México, Peru e Bolívia, tem. São ali da região andina. E não transgênico, né? Não, esse... Então, olha que lindo, né? O presidente da Bolívia proibiu Bárbaro. Os transgênicos. Isso gerou uma polêmica grande, inclusive de forma que eu acho muito triste, com sinceridade e pejorativa. Chamam ele de índio. Imagina. Como se ser índio fosse uma coisa retrógrada. Não, muito pelo contrário. E eu disse esses dias para um índio que eu conheci aqui em São Paulo, de tribos brasileiras, que cada vez que eu olhava para ele eu sentia vergonha do que nós fizemos com eles. Isso é verdade. E mais, que eles têm uma medicina espetacular, que eles têm alimentos espetaculares. O índio não faz xixi no rio. Olha! Ele toma banho no rio e não faz xixi. Olha! Em respeito à água do rio. Gente, não é demais? Quanta coisa que a gente não sabe e nada como tá chamando aqui para o programa Mais Saúde pessoas como José Bacide com essa... Porque o que é bacana nele é que ele não é um estudioso de gabinete. Ele vai lá, você vê todo lugar que ele comenta, ele foi, ele pesquisou em loco, quer dizer, foi lá, quer dizer... Muito interessante. Nós já estamos indo para o primeiro bloco. Olha que bom, agora o nosso programa Mais Saúde vai continuar na rede, esse segundo bloco, porque seria uma pena vocês estarem perdendo esse restante dessa entrevista, que se o primeiro bloco já foi bom, imagina o segundo. Mas segura um pouquinho aí, que já a gente volta, porque estamos assim com vários produtos interessantíssimos aqui das nossas abelhas e voltamos já. Você que pensa que está só e abandonado e que não percebe sua angústia disfarçada, eis a minha mão, levanta-te, eu nunca desisti de você. Não há pecado maior que meu perdão. Sei que estás em perigo, venho te livro do abismo. Hoje é o dia ideal de salvação. Alguém por ti, esse alguém sou eu. Está só e abandonado e que não percebe sua angústia disfarçada, eis a minha mão, levanta-te, eu nunca desisti de você, de você. Estamos apresentando Mais Saúde.
Você confere agora Pra Ver a Vida Acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. A minha primeira experiência com Jesus aconteceu no final de semana 25, 26 e 27 de 1977. Já faz um tempão. Me lembro perfeitamente. Eu me lembro direitinho. Eu estava num convento em Fortaleza, que hoje em dia não existe mais, ele foi demolido, infelizmente. Eu me lembro do local onde eu estava sentado no chão, era um sábado, eram 5 horas da tarde. Ali eu tive uma das minhas primeiras experiências com Nosso Senhor. Ali eu entendi que Jesus me queria para Ele. E esta experiência eu procuro até hoje, depois de quase 30 anos, ou mais de 30 anos dessa experiência, atualizar esta experiência, porque ela é a minha experiência com Deus. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. Nas 24 horas do dia, a Rádio América faz companhia para você, com uma programação de qualidade, mobilizando paróquias. Na igreja de Santa Cecília vai haver o Verão com Cristo. E a Grande São Paulo, com programas pensados em você. Mas estou muito feliz por estar novamente fazendo companhia a você. Por isso e muito mais, continuamos a crescer no Brasil e no mundo, pela internet. Eu tenho uma participação aqui dos Emirados Árabes Unidos. Rádio América, uma canção nova em sua vida. O Ano da Fé teve início em 11 de outubro por ocasião dos 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II e 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica. Se encerrará em 24 de novembro de 2013, Solenidade de Cristo Rei. O objetivo é revigorar em todos os fiéis a força e a beleza da fé. Ano da Fé. A canção nova é mais igreja. A Canção Nova convida você para um momento de cura e libertação. É a Santa Missa, que acontece todas as segundas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano. Venha experimentar o mais perfeito louvor e adoração a Deus. Na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações, 3382-9800. 3382-9800. Celebre a Santa Missa com a Canção Nova. Olá, eu sou Salete Ferreira e também estou aqui na Rádio América. Estamos na primeira semana do projeto Dai-me Almas. Estamos na primeira semana rumo ao 100%, juntamente com você do Boleto Bancário. Seja um sócio evangelizador e ajude a Canção Nova a continuar promovendo o bem na vida de muita gente. Pessoas que você não conhece, mas que estão sendo atingidas. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% dependem de você. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. América. 12 horas e 30 minutos. Mais que um encontro internacional dos jovens com o Papa, a Jornada Mundial da Juventude é um encontro verdadeiro com o Cristo jovem em meio a nós. A jornada representa para mim uma oportunidade de eu chegar e alcançar o coração dos jovens. Rostos, raças, várias nacionalidades, expressando com sua cultura e vida a presença de Cristo vivo no mundo. Estou muito feliz de ver o entusiasmo, a resposta da juventude para participar e trabalhar na Jornada Mundial da Juventude. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Programa Mais Saúde interessantíssimo. Hoje falando das abelhas, dos seus produtos. Estou tendo uma aula aqui. Falamos do pólen. Aí falamos da geleia real e a Sueli Lima Farias Paz, aqui do ladinho, né, de Campos dos Goitacazes, nos ligou e está perguntando o seguinte: doutora, eu comprei geleia real, mas a minha não é branca, é amarelada. Será que ela não é real? Como faço para comprar o mel e não ser enganada? Peraí, Sueli, é assim, ela é branca porque ela é um amarelo clarinho, né? Parece uma manteiga bem clarinha. Parece aquela manteiga bem clarinha, ela não fica muito forte, quer dizer, ela é uma, acho que a gente, era bom a gente então dizer, porque o branco, acho que o pessoal fica esperando uma branquinha não, assim. Não é nem branquinha alva, né? Isso. E nem amarelada escura, não. Porque a amarelada escura já decompôs. Isso, ela é naquele tom da manteiga quando ela tá bem clarinha, sabe? Vai ser fácil de você observar ele. O José trouxe aqui, eu abri
provei. E você... Aí a geleia real a gente tem que deixar no congelador ou na geladeira. No congelador para armazenar e na geladeira quando você vai consumindo. Então, por exemplo, eu comprei lá 2 potes. Vou consumir um. Pode pôr na geladeira e vai consumindo. O outro permanece no congelador. Tá. E aí põe assim uma pazinha, né, embaixo da língua todo dia, uma vez por dia. Se nunca comeu, uma pazinha bem pequena para ver se não é alérgico. Isso. Sempre Normalmente é bom, né, gente? Não é. É. Não sendo, depende da atividade física. Tem atletas que consomem quantidades gigantes por dia. Especialmente nas vésperas de competição, porque o resultado é quase que imediato. Há muitos anos atrás eu usava, doutor, e não sentia diferença nenhuma no meu dia a dia. Sei. Agora que eu já estou ficando mais velho, né? Passei dos 50, comecei e aí senti. Olha, que bom. Aí usa 2 vezes por dia? Às vezes uma só, mas uma quantidade boa. Eu pego o equivalente a uma colher de café cheia. Ah, tá, é bastante. ótimo. É bastante. É uma dose 3 vezes maior que a recomendada. Tá. Você põe embaixo da língua? Põe. Sempre embaixo da língua. Deixo ela ir se dissolvendo. Perfeito. Então isso é bom para toda a parte energética, de disposição. Então, ele é um alimento que nutre a nossa energia vital. Tá. Um nome meio difícil de ser compreendido em termos científicos, né? Mas os chineses, na medicina chinesa, sabem bem. Que na medicina chinesa, falam, esse aí vai nutrir o yin do rim. Né? Então, geleia real. É impressionante como ela age a nível celular, ela equilibra o sistema nervoso central, as glândulas endócrinas também começam a trabalhar de uma forma harmoniosa. Então, para estresse deve ser ótimo. Seria um maestro, numa orquestra que está meio bagunçada, você pega um maestro competente, que põe disciplina, e ele organiza tudo. É a geleia real. Porque a geleia real é o que o Desabastista estava contando. Eles já preparam a abelha rainha para começar o óvulo, né? Quando a abelha rainha, só ela põe ovo. Né? Quando ela põe ovo, todas as abelhas por 3 dias são alimentadas, quando ovo, pela geleia real. Só que a rainha, ela é alimentada a vida inteira. Eles escolhem uma, põem num casulo diferente, né? Maior, porque ela vai crescer mais. Põe uma quantidade maior de geleia real, ela leva um pouco mais de tempo para nascer do que as abelhas operárias. E desde o nascimento até a morte, ela só come geleia real. As abelhas comem mel, pólen, né? E não comem geleia real, as abelhas comuns, né? O povo. Já a rainha, e ela é muito importante para a manutenção de toda a colônia, porque só ela põe ovo. Olha que interessante. Né? Só ela que é responsável pela manutenção e sobrevivência. E quando a colmeia percebe que ela não está mais produtiva, eles tiram ela do cargo e já elegem uma nova rainha. Olha que interessante. É interessante. E ela normalmente vive 2 anos, quando até 5. Até 5? 2 anos muito produtiva. Sim, e até 5, se for o caso. E as operárias 60 dias. De 40 a 60 Então, olha dias. a importância dessa geleia real na vida delas. Na longevidade. E imagina na nossa. Na reprodução. Gente, eu vou começar a adotar essa geleia real lá no consultório, viu? Hoje o programa foi muito instrutivo. E para que você não corra risco de comprar uma geleia real de qualidade inferior, e aí eu diria com todo o respeito, né, e peço desculpas se ofender alguém, mas as que vêm da China são péssimas. Não, gente, coisa que vem da China tem que tomar cuidado, inclusive fitoterápico, chás. Eles me disseram uma coisa interessante, né? O chinês, ele preza muito a boa saúde dele. Então ele fica com os melhores produtos para ele. Coisa que é o contrário, né, aqui no Brasil. No Brasil você exporta o melhor, né? E deixa o pior para a gente, exatamente. Lá não. Né? E com todo respeito também, na Argentina, por exemplo, eu tomei vinhos de marcas que eu tomo aqui, muito melhores que os daqui. Eles me falaram a mesma coisa. Lá na Argentina eles exportam o que não serve para eles. Ou excedente. Exato. Né? Mas o melhor fica lá. Tá certo, né? O nosso café devia ficar aqui, né? Mas a Sueli também pergunta uma coisa que é uma pergunta constante sobre o mel. Como saber se a gente não está comprando um mel que está adulterado? Isso tem algumas mesmo. Dicas bem práticas. O primeiro, alguém bateu na sua porta, diz, olha o mel puro na garrafa de pinga. Não é mel puro. Tá Ninguém põe mel puro em garrafa de pinga. Perfeito. Segundo item, preço. Não tem milagre.
Perfeito. Né? É trabalhoso e, diria assim, tem um valor justo pelo bom trabalho do bom apicultor. Uhum. Então, se o mel tem um valor alto, é porque ele foi bem produzido e vale. Ele Perfeito. vale. Mas se ele cristaliza, que as pessoas dizem, o mel açucarou. Não, o mel não açucara, ele cristaliza. E quando ele cristaliza, é um sinal de que ele é mel puro. Porque o mel adulterado, ele não cristaliza. E se cristalizar, a cristalização dele é horrível. Só de olhar você já vê, fica repugnante. Não é aquela cristalização uniforme, parece uma manteiga. Isso. Então, nesse caso, quando cristaliza, o que se faz? Se você não quiser consumir assim, porque tem muitos países que preferem assim. Parece uma manteiga que você passa no pão. Eu acho que na nossa mente inconsciente tem a ideia do urso comendo mel. É verdade. Tem que ser líquido, né? O brasileiro gosta de mel líquido. Exato. Então você pode ou aquecer em banho-maria, acaba perdendo uma série de propriedades. Não vale a pena. Então, conclusão, cristalizou integralmente, de uma maneira uniforme, pode consumir, é mel de primeira sim, mas consuma dessa forma. E algumas pessoas passam esse mel, envolvem, né, o recipiente do mel com papel alumínio para não tomar a luz direta do sol e põe no sol durante o dia. Então ele também vai aquecer. Certo. E ele vai voltar ao estado líquido. Tá certo. Mas o melhor seria não aquecer. Não aquecer, porque diminui muito as propriedades. Falando no mel, eu particularmente, por falta de ter uma pesquisa feita de uma maneira melhor, sempre fica aquela coisa... Tudo que é açúcar a mais no corpo, hoje a gente está numa civilização que consome açúcar demais, então eu fico tentando evitar. E o mel pode? Eu falo, gente, mel é açúcar também, é doce também, então eu também fico assim com uma certa reticência. Mas o mel, de fato, de todos os açúcares, seria o melhor, né? E ele tem propriedades benéficas para as vias respiratórias, né? Eu, por exemplo, gosto de fazer um café expresso de manhã quando eu acordo, né? Então eu faço o meu café expresso, moo o grão, né? Aí eu faço orgânico, faço o café e aí eu ponho uma colher de mel nesse café. Nossa, para as vias respiratórias e para o bem-estar é muito bom. Porém, existem vários estudos mostrando que se a pessoa, por exemplo... Isso é discutível, né? Tem câncer, né? Para alguns tipos de tumor, todo açúcar alimenta esse tumor. É verdade. E o mel estaria incluso nisso. Isso, exato. Então, inclusive, hoje o câncer a gente sabe que está uma coisa muito sofisticada, né? Então, o que a gente faz? A gente pede para ver qual é o tipo de metabolismo da célula cancerígena. E através desse metabolismo a gente diferencia, porque sabe o que nós descobrimos? Que justamente essas células que são ávidas pelo açúcar, como a entrada na célula da glicose e da vitamina C é parecida, então o que a gente faz? Uma vez por semana, a gente dá 200 miligramas de vitamina C é o que a gente consegue absorver por vez, né? Tanto que eu digo, não vai comprar aquele tabletão e tomar de uma vez que você está jogando vitamina C fora. Então, parte em 5 pedaços e toma cada pedaço ao longo do dia. Mas o que a gente faz? Uma vez por semana, se o metabolismo dessa célula cancerígena é compatível, se dá durante 8 horas seguidas, uma vez por semana, de hora em hora, 200 miligramas de vitamina C, porque isso vai ajudar a justamente destruição dessa célula. Então isso aí corrobora muito, ajuda muito na quimioterapia. Quer dizer, são pequenos detalhes, por isso que é muito importante saber o metabolismo da célula, que geralmente é uma célula ávida. Adora uma glicose e tira de todas as outras para ela ficar bem forte, né? Eu achei interessante que eu fazia um trabalho de oração, chamado Pastoral da Saúde da Igreja São José aqui de São Paulo. Qual São José? Daqui do Jardim Paulistano, que é aqui você vai. Minha paróquia. Como é que chamava o ex-pároco que foi para o interior? Padre Osvaldo? Ele era ótimo, ele vai voltar. Não é ele que vai voltar, vai um outro que eu soube que o Padre Alcides está indo embora. Uma das missas ele perguntou quem queria fazer parte da Pastoral da Saúde, e nós fomos. E o trabalho era ir no Hospital 9 de Julho fazer oração para os doentes. Aí nós começamos com os quartos. Então a gente ia na assistência social,
tinha relação de pessoas que pediam para as pessoas passarem fazendo oração e nós visitávamos. Depois nós passamos para UTI, que é um trabalho que foi bárbaro, mais forte de qualquer um que eu já fiz na vida. Mas esse de ir no quarto foi interessante, que nós chegamos um dia num quarto, batemos na porta, pedimos licença, a gente tinha um uniforme, crachá, tudo bonitinho. E aí a pessoa veio nos receber com uma alegria tão grande que eu já fiquei sem saber quem é que estava doente, né? Porque a família estava lá, mas justamente a pessoa que veio até a porta nos receber todo serelepe era o doente. Olha! E aí nós perguntamos, um senhor já de alguma idade, perguntou, o senhor está doente? O que o senhor tem? Ah, eu fiz uma cirurgia de câncer. É a 4ª que eu faço na minha vida. Nossa. Falei, nossa, e aí agora? Bom, agora eu vou continuar com o tratamento que eu sempre fiz. Qual que é? Falou, eu sou apicultor. Nossa, bateu na sua casa, meu Deus. E aí, o que o senhor fala? Como pólen, como própolis, tomo a geleia real, um pouco de mel, e esse é o meu tratamento após as cirurgias que eu já fiz. E eu imagino você, o que não conversou com ele depois, né? E ele me contou coisas incríveis, me contou até um fato curioso, que ele falou assim, lá onde eu moro, acho que era Pindamonhangaba. No início de padre dessa pessoa, né, que era o padre Marcelo Rossi, ele esteve por ali, não sei se foi em Pindamonhangaba ou numa cidade vizinha. E aí ele falou que o filho dele mais novo foi numa missa que o padre Marcelo Rossi fazia, não é? E que com a passagem do Santíssimo eles sentiram o cheiro de rosas. Olha! E a senhora que estava atrás, que já conhecia o padre, ele era bem novinho, falou, você sentiu o cheiro de rosa, teu filho vai ser curado. Olha! E foi. Olha! Que bárbaro! Então você vê que é uma família que já devia ter na genética, não é uma propensão, com porque certeza. O pai tem, o filho teve. Com certeza. Né? Mas o tratamento dele pós-cirúrgico... Era justamente com... Ele nunca fez o tratamento proposto, né? De quimioterapia, radioterapia, segundo ele, nunca fez. Ele fazia esse das abelhas. Mas incrível, né? E tem vários tratamentos, porque a gente não falou do própolis esse é ainda. Fundamental, Me conte o própolis. Bom, o que é o própolis? Própolis, as abelhas também coletam nas saídas dela da colmeia, elas vão buscar resina, e essas resinas são retiradas de cascas de árvores ou de flores. E elas fazem um processamento também, que inclui saliva delas e outros hormônios que elas também segregam com esta resina e formam o antibiótico e o higienizador da colmeia. Então, todos os lugares da colmeia onde as abelhas não passam, mas tem frestas, suponha que cai uma árvore, rachou a colmeia e tem uma frestinha ali, elas selam com própolis. É como se fosse um batume, né? Um cimento. Sim. E aí entrou uma barata. Elas mataram a barata, mas não conseguiram tirar da colmeia. Elas fazem uma camada de própolis envolvendo toda a barata, isolando ela da colmeia. Que fantástico. Até com rato, já viram um rato, e o rato fica mumificado, porque as múmias todas, em qualquer lugar do mundo, no Peru, no Egito, todas elas tinham na composição das ervas que embalsamavam o própolis. Que fantástico. Agora vocês estão vendo que pensaram que a abelha só fazia mel, né? Olha a aula. E o própolis é espetacular, porque ele é um cicatrizante único, um reforçador do sistema imunológico como eu nunca vi. Para as vias respiratórias, não... Né, tem uma avó com mais de 100 anos e no dia a dia dela a gente usa com certeza. Eu não uso geleia real, mas a própolis jamais deixa um dia sem. E como que toma esse própolis? Porque tem na forma de extrato, tem creme que eu estou vendo. Então, geralmente, uma sugestão que vale para todos os produtos, para geleia real, mel, pólen, própolis. O ideal é você procurar uma associação de apicultores. Sim. Por quê? Porque lá você vai ter a certeza de estar comprando um produto bom. Perfeito. De excelente qualidade. Perfeito. Ou de um apicultor que já seja bem conhecido, idôneo. Se tiver o selo de orgânico em tudo, melhor ainda. Nossa, fantástico. Porque aí você tem a certeza de que o que você está comprando é de primeira qualidade e não foi adulterado. Então muita gente fala, nossa, mas eu já fui em tal lugar, comprei próprio, não funcionou nada. Porque a qualidade era horrível. Perfeito. Até faz, né? Acaba denegrindo um produto sensacional. O mundo inteiro hoje prefere a própolis em solução glicólica, que não tem álcool. Só que o Brasil, até então, até o que eu sei até hoje, é proibido, porque a legislação não contempla o extrato glicólico. Exato. Então é o extrato alcoólico. Então muitas vezes você tem que recorrer ao mercado negro,
dentro do seu próprio país para buscar em produtos que estão indo para exportação para o Canadá, para os Estados Unidos, para o Japão, para a Europa. O mundo inteiro recebe, menos nós. A gente tem umas coisas que não dá fabricado pra entender. aqui. Então, para recorrer e conseguir. Por quê? Porque o álcool ele acaba queimando. Então, eu estou com uma ferida. Qual própolis eu devo passar? O alcoólico ou o glicólico? O glicólico. Claro. Porque o álcool vai acabar queimando, né? Cozinhando a sua carne, sua pele, ferindo. Então, hoje em dia também existem as pomadas, os cremes de própolis, que de qualidade excepcional fazem um efeito impressionante. Às vezes, nasceu uma espinha aqui. Se você esperar o tempo dela sarar, ela vai levar 3, 4, às vezes 5 dias, uma semana. Passa a própolis à noite na hora de dormir, ou a pomada de própolis que tem a concentração boa de própolis, no dia seguinte já concentrou, no outro dia você não tem mais nada. Gente, que bárbaro, impressionante. E aí esse extrato que você trouxe é o alcoólico, né? Porque tá difícil conseguir o glicólico. Tá, aí a gente não usaria topicamente, mas tomaria? Pode tomar, pode pôr na água, pode tomar. O glicólico eu ponho direto na boca, porque não queima. Ou então quem esteja viajando e possa comprar também pode estar adquirindo dessa maneira, né? Aí você pode ir para os Estados Unidos ou para a Europa ou para o Japão, comprar o própolis glicólico brasileiro. Ai, gente, é um absurdo. Mas coisas de Brasil, né? Mas estamos melhorando. Mas é impressionante isso, você pode sim. E se você tiver alguma ferida, por exemplo, para as escaras, né, de idosos especialmente, é inacreditável como ele funciona, como cicatrizante. Já tem destino esse aqui, então esse própolis, esse creme, tá? Se não é a pomada, né? Tá ótimo. Às vezes eu ponho um pouco desse própolis nessa pomada, misturo, faço mais forte ainda a concentração de própolis e uso. Tá, apesar de ter um pouco de álcool. Mesmo assim, quando você mistura aqui, ele fica diluído. Fica mais diluído. Não é direto. Quer dizer, pelo menos O glicólico a gente pinga direto na pele. Fantástico. E aí pode passar depois o creme por cima. Fantástico. Né? Mas e aí é indicado para quê? Então a própolis é um antibiótico natural. Quer dizer, topicamente, no caso, é usado de bactericida. Que maneira? Nossa, impressionante. E mesmo para ser ingerido, é incrível como ele tem uma ação na garganta e às vezes imediata. A pessoa está com dor de garganta, se comer um pedacinho de gengibre e tomar umas gotas de própolis, com certeza no fim do dia ele já está 90% melhor. Nossa, que fantástico. Gente, olha quanta informação preciosa o programa Mais Saúde de hoje está trazendo. Mas a gente tem tempo ainda para conversar, né? Tem um pouquinho, né? Porque eu não quero começar um outro assunto e daqui a pouco vem aquela música linda que mostra que a gente... Ótimo, já temos ainda 4 minutinhos. Bom, esse então, o própolis em extrato, que é um extrato alcoólico, a gente pinga na água. Quantas gotas? De 10 a 20 gotas já faz um efeito fabuloso, né? Para um adulto, para as crianças existem algumas restrições. Há indícios de que crianças abaixo de 3 anos de idade... teria muito cuidado, inclusive é obrigatório que o pediatra saiba, e se ele autorizar, você começaria com uma quantidade pequenininha, no máximo uma gota diluída em água, para ver se a criança não é alérgica. Perfeito. Porque dependendo da região e das plantas em que as abelhas tiram a resina, existem pessoas que podem ter alergia. Isso é muito importante, esse detalhe. Sempre fazer um teste, né? Não sair tomando uma quantidade grande. E também é um uso mais pontual. Estou com uma dor de garganta. Exatamente. Eu não uso ele indiscriminadamente. Tá. Embora os japoneses usem ele de forma tão impressionante, eles dão um valor tamanho, mas tamanho própolis, que do jeito que está, vamos dizer assim, diminuindo a produtividade das abelhas e uma quantidade grande de enxames estão sumindo, não vai ser difícil ainda, talvez eu ainda veja isso, um japonês trocar um vidrinho desse de própolis para um carro zero japonês. Brinca. Tamanho, respeito porque a maior parte dos estudos todos científicos foram feitos pelos japoneses. E nossa própolis, a do Brasil, em função da florada toda e das plantas que existem aqui, é a melhor própolis, tida como a melhor própolis do mundo. E me conta uma coisa, os enxames, porque agora eu estou bem preocupada, né? Você comentando todos esses produtos maravilhosos que as abelhas nos fornecem,
E aí, como é que vai ser? Como é que estão? O que os agricultores e todas essas pessoas que estão envolvidas na proteção dessas abelhas estão fazendo? Bom, os agricultores que estão utilizando o agrotóxico, parece que os mais conscientes procuram não utilizar na época da florada, pelo menos para evitar que as abelhas que estejam visitando a florada sejam mortas. Uma boa parte não está fazendo nada, acho que isso é conversa de naturalista bobo. Desculpa o termo, não vou nem usar o termo que eles usam, mas eu diria que a grande maioria, né, do agribusiness pensa dessa maneira. Os apicultores conscientes fazem um trabalho gigantesco de conscientização e de preservação, são heróis, na minha opinião. E existem também apicultores que graças a Deus, a grande minoria que praticamente usa da apicultura só para um meio financeiro. Perfeito. Então, eles, se aí não estiver dando dinheiro, eles vão pular para outro setor. Porque uma das coisas que se errou muito, eu acho, na nossa apicultura, em alguns apicultores usavam disso, é que eles retiram tudo isso da abelha e para mantê-las mais produtivas, eles dão água com açúcar. Pois é. E porque, na verdade, o mel é para elas, não é? Tudo é para elas. Tudo o próprio é para elas. Nós somos apenas uns pilhadores, né? Pois é, que horror, mas é verdade. Se você souber, né, respeitá-las e tirar, vamos dizer, o excesso, seria fantástico. Só que aí entra num outro problema. Se você chegar para o consumidor e falar, esse mel vai custar R$30 o pote. Nossa, que caro. Bom, caro, não sei, você não vai tomar um desse em 2 minutos. Ele vai demorar alguns dias ou meses para você. Então, se você souber usar com consciência, ele não é caro. Acho que é talvez seja o produto mais barato que você já pôs na sua mesa, porque a cerveja não é cara, o ingresso para o futebol não é caro, o refrigerante, soma o que você já gastou de refrigerante no mês. Sem comentários. E você sabe que eu gosto muito daquela frase do Michael Pollan que diz assim, pague mais e coma menos. Então coma com qualidade. Gostei. Eu gosto dessa, Essa né? é ótima. Bom, José Bassiti, obrigada pela sua contribuição, assim, nem vou te comentar, porque a gente vai ver o quanto a gente vai receber aqui de e-mails, de agradecimentos, e graças a Deus que agora essa qualidade de programa pode passar a ser também integralmente da rede. Deixo você à vontade para se despedir dos nossos ouvintes, prometendo que você vai voltar para a gente fazer aquela pauta do kefir, né? Que nós já combinamos, gente. Ele vai voltar para a gente falar de kefir, que é uma coisa que vocês me pedem bastante. Eu agradeço muito, doutora Gisela, toda a equipe da Rádio América, da Canção Nova, você, querido ouvinte, muito obrigado, um beijo no coração. Desculpe algum excesso, às vezes eu sou meio, né? Imagina. As pessoas falam, José, você é radical. Na hora que eu estou ensinando, tem que ser radical. Jesus era radical. E não me condenem se me verem um dia tomando um refrigerante no bar, porque eu também tomo. Isso é ótimo. Mas é a exceção. É a exceção, nunca não é a regra. Nunca pois regra. Bom, meus queridos e queridas, mande seu e-mail para cá, maissauderadio@cançãonova.com, e enfim, suas dúvidas, se você quer uma pauta diferente, um outro tema, estamos aqui à disposição. O Mais Saúde existe para você. E lembrando que você pode acessar todos os programas pelo YouTube, com a data, o nome do convidado ou a pauta. E também tem o Mais Saúde na TV Canção Nova, que fica disponível no blog.cançãonova.com/maissaúde, todos os programas que já foram no ar. E também estamos aqui para isso, para fazer essa pauta maravilhosa, e eu já vou aqui cercar o José Bassiti para a gente combinar a pauta do kefir. Um beijo grande, fiquem com Deus e divulguem que agora o Mais Saúde está integralmente na rede. Até lá. Eu sei
registration of Ustream Producer. Que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e pra curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa,